Saudações a todos. Se você quer instalar o Pop! OS 22.04 em Dual Boot, o vídeo de hoje é para você. O Pop! OS é uma distribuição baseada no Ubuntu, desenvolvido pela System76. Além de desenvolver o Pop! OS, ela também é fabricante de desktops, laptops, servidores e mini PCs. Como ela desenvolveu o sistema principalmente para equipar os computadores dela de fábrica, ela não está muito preocupada com Dual Boot. E por conta disso, o Pop! OS não vem com um GRUB já instalado. A ISO que nós vamos utilizar para a instalação é a 22.04 LTS sem os drivers para NVIDIA, porque eu vou realizar essa instalação naquele mini PC da Chatray que usa vídeo integrado da AMD. Eu vou instalar o Pop! OS porque ele tem alguns recursos interessantes de multimídia, algumas facilidades, principalmente para jogos, e eu quero saber como vai ser o desempenho dele nesse mini PC da Chatray. Antes de dar o boot e iniciar a instalação, nós vamos precisar configurar o computador corretamente. Como eu já tinha lido anteriormente algumas pessoas relatando problemas em utilizar a MBR na instalação do Pop! OS, eu parti direto para a instalação em GPT. E dessa forma, o boot vai se dar via UEFI e não BIOS. A primeira opção de boot tem que ser pelo pendrive. E aqui no caso, nessa segunda opção de boot, está aparecendo o Pop! OS, porque eu estou fazendo essa gravação depois de já ter tentado instalar o Pop! OS com Dual Boot várias vezes. E isso daí é um resquício da instalação anterior. Aqui eu não gravei, mas essa opção de baixo, a Secure Boot, você deve marcá-la como desabilitada. Essa opção Dual em Boot Mode Select significa que ele está podendo inicializar tanto através de BIOS quanto de UEFI, mas como o Pop! OS tem uma certa restrição, poderia ser o UEFI aqui apenas, que já está configurado como Dual, vai ficar assim. Como nesse computador eu vou ter uma partição NTFS para a transferência de arquivos entre o Windows e o Linux, eu vou deixar essa opção de Fast Boot desabilitada, porque isso às vezes gera problema no Linux acessar essa partição, porque o Windows mantém essa partição montada. Outro problema que pode ocorrer é que o OS Prober, que é um aplicativo que a gente vai usar mais para frente nesse vídeo, ele também às vezes falha em reconhecer a partição do Windows quando essa opção está marcada. Salve as configurações e reinicie. Baixada a ISO, nós vamos gravar em um pendrive bootável e seguir para a instalação. Se você não sabe como gravar a ISO num pendrive bootável, eu tenho esse vídeo com 3 maneiras de como você criar um. A primeira tela que você vai ter é para configurar idioma e teclado. Na sequência, ele vai te apresentar as opções de instalação, no qual ele pode fazer tudo de maneira automatizada, né, o particionamento do disco, ou você pode fazer a sua própria edição, né, que ele considera uma maneira avançada. Se você optar pela Clean Install, você simplesmente vai selecionar o disco e ele vai seguir a partir daí sem te dar nenhuma opção. Para fim das alterações que nós vamos fazer ao final da instalação, se você optar pela customizada ou a Clean, não vai fazer nenhuma diferença. Se o disco não estiver devidamente particionado para você realizar a instalação como você quer, você vai ter que ir nessa opção modificar partições e ele vai abrir o Gparted para você realizar as alterações. Se você seguir com a instalação Clean, esse é o resultado que você vai ter. Uma partição F de 500 MB, uma partição de recuperação de 4 GB e uma swap de também 4 GB. E o resto é o que vai ficar para o sistema. Apesar de estar sinalizado ali, eu não tinha percebido que o modo live do Pop! OS tinha aproveitado essa partição swap e tinha montado ela. Então, quando eu fui dar o comando para excluir a tabela de partição, ele rejeitou. Para contornar esse problema, eu usei o aplicativo Gnome Disco para desmontar a partição swap e poder prosseguir na instalação. Com essa confusão toda, eu nem percebi que quando eu reiniciei o Gparted, a unidade de disco que estava selecionada era o SSD NVMe, onde o Windows 10 estava instalado. Se não fosse o meu hábito de ler os avisos antes de fazer a modificação em disco, eu provavelmente teria excluído essa tabela de partição. Então aqui eu aproveito para refazer o aviso de sempre. Se você
não está tranquilo, não está seguro com o que você vai fazer, não faça. Tenha backup, porque isso aí vira e mexe acontece. Eu mesmo já tive problema em apagar HD que não era para ser apagado. Aqui eu cometi uma sequência de erros, porque embora o relógio ali em cima esteja marcando 8h20 aproximadamente, na verdade são 5h20. Eu saí do trabalho sexta-feira, tinha como meta instalar o Pop! OS em Dual Boot nesse mini PC, e aí eu fui da tarde de sexta até amanhã do sábado para conseguir realizar. Então aí eu já estava muito cansado, não tava, eu já tinha mais ou menos o caminho das pedras para fazer o que eu precisava de uma instalação anterior, mas estava faltando muita atenção. Então aí o meu erro foi ter criado uma tabela MBR em vez de GPT. Aqui, quando o sistema criticou que a tabela não era GPT, eu precisei voltar para o Gparted, refazer a instalação, e a configuração final ficou uma primeira partição F com 500 MB, uma partição final de transferência de arquivos entre o Linux e o Windows 10 de 100 GB NTFS, e o resto é onde eu vou fazer a instalação do sistema na SDA2. Eu decidi manter esses erros que eu tive ao longo do processo, porque eu acho que mostra que mesmo quem tem alguma noção do que está fazendo, erra, e que em alguns momentos esse erro fica evidenciado logo na sequência. Em outros, isso você só vai ter as consequências dele até mesmo depois da instalação do sistema ter sido concluída, dando problemas mais para frente. Então, para pessoal, se errar uma, duas vezes, não desestimular aí. E por último, você vai colocar o seu nome de usuário e senha. Com exceção dos erros ao longo do caminho, a instalação do Pop! OS, essa parte inicial, é relativamente muito tranquila. Finalizada a instalação, nós vamos reiniciar e começar os procedimentos para a instalação do Groove. Iniciado pela primeira vez, o Pop! OS vai te abrir umas opções de configuração da área de trabalho. Feitas essas configurações, nós vamos acessar a Pop! Shop e proceder às atualizações do sistema. Com o sistema totalmente atualizado, diminuem as chances de erro na instalação do Groove e dos outros pacotes. Terminada essa parte, vamos reiniciar o sistema mais uma vez. Agora nós vamos iniciar a instalação do Groove propriamente. Você não precisa ficar preocupado em acompanhar na tela todos os comandos, as pastas e os arquivos que vão ser utilizados, porque eu vou deixar tudo detalhado no descritivo do vídeo. Vamos confirmar se o sistema está totalmente atualizado. Eu vou abrir o gerenciador de arquivos padrão do Pop! OS, o Nautilus, como root, utilizando o comando sudo Nautilus. E dessa forma eu vou conseguir ter acesso, visualizar e editar os arquivos protegidos do sistema. Até onde vai o meu conhecimento e eu pude aprender por tentativa e erro, eu sei que o F tem uma sequência de arquivos .efi que ele procura na hora de inicializar o boot em determinada partição. Então eu fui fazendo uma substituição do arquivo EFI gerado pelo Groove ao final do processo, para verificar em qual desses, se substituindo qual desses arquivos que eram gerados pelo Pop! OS na instalação. Ao substituir, eu direcionaria o boot para o arquivo de configuração do Groove. E é esse arquivo systemd-boot x64.efi que deve ser substituído ao final da instalação do Groove. Eu anteriormente também já tinha substituído o boot x64.efi, que normalmente, até onde eu sei, é o arquivo que o F normalmente lê, mas não obtive sucesso. Eu não cheguei nem a ter uma falha catastrófica no sistema como não inicializar. Ele inicializava normalmente, simplesmente não abria a tela de Groove, né? Ele simplesmente não carregava o Groove. E embora não apareça durante a inicialização, o Pop! OS também tem uma tela de bootloader similar à do Groove.
Normalmente a configuração padrão dela está oculta, mas se você editar esse arquivo loader.conf e as entradas nessa pasta entries, você pode também ter um gerenciamento de boot. Agora nós vamos baixar, instalar e na sequência executar o OS Probe. Ele funciona basicamente como um sondador de imagens de sistemas operacionais. E é ele que vai te permitir localizar o Windows ou outro sistema operacional que você tem instalado nos discos da sua máquina. Agora nós vamos baixar e instalar o GRUB-F e o GRUB2 Common. Nas outras instalações, o momento de instalar o GRUB Customizer foi onde eu tive mais dificuldade, porque tanto tentando instalar pela loja de aplicativos do Pop! OS quanto pela linha de comando, eu não estava conseguindo ter sucesso. Então eu decidi instalar o repositório manualmente e seguir a partir daí. Com o GRUB Customizer instalado, eu executei o GRUB para realizar a instalação na partição onde o Pop! OS está instalado e depois atualizei o próprio GRUB. Você verifica que ele achou os dois kernels do Pop! OS e o Windows 10. Mais uma vez nós vamos executar o Nautilus como sudo. Vamos até a pasta boot grub x8664f, pegar o arquivo grub.f e vamos salvá-lo na pasta boot f maiúsculo systemd. E por fim, nós vamos renomear o arquivo grub.efi para que ele tenha o mesmo nome do systemd boot x64.efi e vamos excluir o anterior, né? Esse arquivo de 98,5K. Você primeiro tem que excluir o arquivo, né, o systemd, para depois renomear o grub com o mesmo nome, porque a pasta não tolera dois arquivos com o mesmo nome. Isso também poderia ter sido feito pelo terminal. Eu achei mais fácil, pelo menos eu prefiro usar a interface gráfica, mas eu vou deixar no descritivo do vídeo o comando para você realizar no terminal. Sempre depois de testar a instalação em uma máquina, eu acabo tentando em outra para verificar se o método realmente funciona. Depois de testar no mini PC, eu testei num computador mais antigo que eu tenho aqui para verificar se funcionava e enquanto no mini PC não aconteceu um problema pós-instalação do GRUB, nesse outro aconteceu. Não é exatamente um problema, é uma questão de configuração, mas a partir daqui, desse ponto de customização do GRUB, eu vou usar a gravação desse segundo computador. Então a gravação a partir de agora não é do mini PC. Inclusive, o outro sistema que ele vai localizar é o Arch Linux e não o Windows 10. Em configurações gerais, nós vamos na opção boot padrão de inicialização depois de e você coloca o tempo que você acha conveniente. Eu costumo colocar 15 segundos. Em configurações avançadas, nós vamos desmarcar a opção Group Timeout Style. Clique em salvar. Essa execução pode demorar um pouco. Reinicie o computador e acesse as configurações de BIOS. Como vocês podem ver, cada fabricante dá um layout diferente para a configuração de BIOS. O importante é você localizar a ordem de boot e você pode ver que a primeira opção está apenas POP. Nós vamos então colocar na primeira opção de boot a opção que tiver POP, exclamação, traço, OS 22.04 LTS. Se você mantiver como primeira opção aqui é somente POP, você vai iniciar apenas a linha de comando texto do GRUB. Como dá um certo trabalho ter que configurar isso manualmente, é muito mais fácil você simplesmente colocar o Pop! OS 22.04 como primeira opção. Se você vai ter que mexer nessas configurações da BIOS quando reiniciar depois de instalar o GRUB, isso depende da sua placa-mãe. Salve as alterações e reinicie a máquina. Na sequência, vocês vão ver as duas telas do GRUB dos dois computadores. E depois de reiniciar o computador, essa é a tela que vai aparecer do GRUB. Então, depois de muitas horas de tentativas e erros, eu finalmente consegui concluir a primeira parte do meu projeto com o Pop! OS,
que era conseguir fazer o dual boot com o Windows que está instalado no SSD. Só que, embora eu não tenha nada contra a interface gráfica original do Pop! OS, eu prefiro o KDE Plasma. Então, aí eu, aproveitando que é base Ubuntu, o Pop! OS, eu resolvi instalar também o ambiente do KDE Plasma. Você vai precisar escolher qual é o gerenciador de sessão padrão. O GDM3 eu considero a opção mais segura, né? Eu acho que ele fica mais estável. Foi essa opção que eu marquei. Encerre a sessão e se logue no ambiente Plasma. Como essa foi a primeira vez que eu instalei o ambiente KDE no Pop! OS, eu fiquei um pouco confuso. Eu sabia que deveria aparecer um ícone em algum lugar para eu poder escolher qual ambiente eu logaria, e eu fiquei um pouco perdido até que quando eu selecionei o usuário, ele apareceu a opção no canto inferior direito da tela. A versão do Plasma que foi instalada é a 5.24. Não sei se dá para perceber, mas eu senti um pouco mais pesado o mouse, né, assim que eu instalei. Não sei se é uma questão de configuração, mas assim, não percebi uma perda de desempenho significativa de um ambiente para o outro. E eu, particularmente, me sinto mais à vontade no ambiente do KDE Plasma. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou trazer no futuro a minha experiência utilizando o Pop! OS nesse mini PC. Também em breve vou trazer um review sobre esse SSD da PuSkill. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum procedimento aqui, está mais do que convidado a deixá-la nos comentários. Se você identificou algum erro meu, quer fazer uma crítica para que eu faça a correção, não tem nenhum problema, basta também deixar essa informação nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe com quem tiver interesse. E até a próxima!